O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva o fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Deus Pai, Jesus, nosso amigo de todas as horas, Joana, nossa veneranda amiga, e a espiritualidade que está junto de nós. Nós agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, buscando conhecermos a sua doutrina, Senhor, mas conhecemos também tudo o que diz respeito a nós mesmos, para que possamos percorrer esse caminho, entendendo que, na verdade, nós somos o caminho na busca desse ser perfeito, espiritual, que somos e que precisamos despertar pouco a pouco, por meio do estudo e das nossas práticas. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos conversar um pouco hoje, não por acaso, porque ele não existe, sobre religião. O nosso evangelho abriu exatamente nisso, adorei, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história hoje. Para nós começarmos a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que é que vocês vieram ouvir, ou estão nesse curso de psicologia, dentro de uma casa espírita? Essa é pergunta de prova? É? Por que é? Nosso curso é de psicologia espiritual, não é verdade? E por que é que nós estamos tratando desse assunto na casa espírita? Porque hoje nós já entendemos que não tem como separar uma coisa da outra. E porque isso sempre foi assim. Nós é que não tínhamos prontidão, né? Nós é que não estávamos prontos para interpretar dessa forma. Porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, o Allan Kardec pergunta o que é preciso para chegar a essa perfeição, a chegar a esse estágio de espírito puro. E os espíritos dizem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Só que desde aquela época, a gente lia, mas parece que não compreendia muito bem isso. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da religião nas nossas vidas e como seres psicológicos e espirituais que somos. Combinado? Joana diz para nós, no livro Triunfo Pessoal, que nós somos seres religiosos. Nós somos seres essencialmente religiosos. E por quê? O que quer dizer religião, não é, pessoal? O que é religião? A palavra religião quer dizer o quê? Religar. Religar a Deus. Então, desde muito tempo, lá nos tempos primitivos, todos buscávamos isso. Desde sempre, nós buscávamos o quê? Deus.
E quando ainda não tínhamos essa compreensão, nossa busca ia para fora, para o externo. A gente buscava a compreensão de Deus fora de nós. Tanto que muitas vezes nós entendemos lá no passado que tínhamos muitos deuses, porque eles estavam muitas vezes até ligados aos fenômenos, não é, da natureza, porque a gente não entendia muito bem os processos da natureza e a gente, na nossa ignorância, achava que todo mundo era Deus, que tudo era Deus, porque tudo vinha de lá e a gente não compreendia esse processo. E nós não estávamos prontos para esse aprofundamento. Então, só para reforçar o que a gente está falando, Joana diz, o ser humano é um animal essencialmente religioso em razão da sua procedência. Mesmo nos hábitos mais modestos, como nos convencionais, encontram-se os atavismos da religiosidade que lhe é nata. Então, alguma coisa dentro de nós sempre falou para nós da nossa procedência, de onde viemos. Como podemos explicar estarmos aqui e agora? Hoje a gente tem todas essas explicações, mas essas foram questões de todo sempre. Então, quando a gente não entende com clareza a função da religião na nossa vida, a gente muitas vezes diz que isso é ruim, que é pernicioso. Quando é que a religião pode ser ruim na nossa vida? Quando? Quando a fé não é raciocinada ou quando ela nos escraviza na culpa. Não é verdade? Porque quando ela traz um ensinamento, como diz ali no Evangelho, que nos torna pessoas melhores e que nos liberta para a verdade, ela faz isso, ela é consoladora e libertadora. O Jung tem uma história que é narrada por Jung, que ele recebeu uma vez um paciente no consultório dele e tinha mais ou menos, acho que 45 anos. O que acontecia com esse paciente? Ele já tinha construído toda uma vida financeira, ele estava completamente independente financeiramente. E aí, aos 45 anos, ele decidiu largar os negócios, deixar na mão dos filhos e viver na casa de campo com a mulher, porque ele achava que já estava na hora de trabalhar, ele tinha se dedicado muito a vida inteira, já tinha construído, e aí ele precisava deixar aquilo. Ele queria viver, descansar, viver a vida no campo com a mulher dele. E ele foi. Quando passou muito tempo, ou algum tempo, talvez nem tanto, ele começou a se sentir mal com aquela situação, a se sentir mal com aquela circunstância. E aí ele foi ao médico e ele começou a se queixar, porque ele começou a sentir dores, ele começou a ter mal-estares físicos, problemas físicos, e ele foi procurar o médico. E o médico disse para ele, você é tão jovem, por que você parou de trabalhar? Talvez isso seja decorrência dessa escolha. Por que você não vai 2 vezes, pelo menos, por semana ao trabalho? Quem sabe você não vai ficar melhor. Os outros 3 você fica na casa de campo com a sua esposa. E então, ele disse que iria fazer isso. Ele pensou, bom, vou tentar, vou atender ao médico. E foi. Quando ele chegou de volta no trabalho dele, na escrivaninha, naquilo que era dele, ele pensou, não, mas esse ciclo já fechou, realmente não é mais isso que eu quero para a minha vida. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E como ele não sabia o que estava fazendo no trabalho e também não sabia o que estava fazendo lá na casa de campo com a mulher dele, ele chegou no consultório do Jung. E Jung perguntou para ele, e ele contou toda essa história, toda essa trajetória para Jung. E Jung disse para ele, mas você só fez isso a sua vida toda? Aí ele disse, como eu só fiz isso? Eu trabalhei a minha vida inteira, eu construí um império. Como é que eu só fiz? Você está dizendo para mim que eu só fiz isso. E aí Jung perguntou para ele,
Então, como você explica esse vazio existencial? Jung, ele foi discípulo de Freud. E Freud era absolutamente materialista, apesar de ser judeu. Completamente ateu, não acreditava em nada dessas questões. Até por conta disso é que Jung se separou de Freud. Porque Freud não admitia absolutamente a existência de alguma coisa além da matéria. E Jung não se contentou com isso. Daí surgiu a psicologia junguiana, onde ele começou a entender que tinha alguma coisa a mais, alguma coisa além. E é exatamente com esse tipo de psicologia que Joana se identificou e foi trazendo para nós, aos poucos, essa junção e essa similaridade, né, juntando a doutrina espírita com a psicologia. Porque Jung entendeu que havia alguma coisa a mais. Jung entendeu que existia um vazio existencial. E Jung tem uma frase bastante significativa também em relação a isso. Ele diz assim: entre todos os meus pacientes de mais de 35 anos, não há nenhum cuja o problema não seja da religação religiosa. Ninguém tem 35 anos ainda, ninguém passou por isso, aqui na sala. A raiz da enfermidade de todos está em terem perdido o que a religião deu aos seus crentes em todos os tempos. E ninguém está realmente curado enquanto não tiver atingido de novo o seu enfoque religioso. É muito importante, eu acho, essa reflexão, porque nós estamos numa casa religiosa. Só que não faz diferença se é nessa casa ou em qualquer outro templo. Faz diferença o entendimento da importância da religião em nossas vidas. Porque muitas vezes nós perdemos exatamente isso. Ao longo do tempo, nós fomos perdendo essa coisa importante que é estar ligada a Deus. E aí a gente pergunta, como é que a gente percebe Deus? Hoje, como é que a gente tem essa percepção? Qual é a representação de Deus? Que é um arquétipo forte. Tanto que é buscado desde épocas primitivas. O que representa Deus na nossa vida? Lei. Que tipo de lei? Lei moral? Existem algumas leis que são imutáveis, não só as morais, como as naturais. Não é verdade? E aí, quando a gente começa a fazer essa reflexão, nós tomamos que, já que a gente, religião é essa religação com Deus, nós podemos começar a pensar também, se Deus é a causa primária de todas as coisas, todas as vezes que a gente começa a pensar, Deus não existe, como é que tudo se originou? De onde veio? Tudo que existe na natureza, no planeta, o próprio planeta, veio de onde? Todo efeito tem uma causa. Então vamos pensar em nós. Nós somos seres humanos dotados de inteligência, não é verdade? Ok. Se o efeito mais ou menos, se o efeito é inteligente, como seria essa causa? Inteligente. Só que até agora, a gente fica buscando onde ela está. Qual é a causa? Não é verdade? E Joana traz para a gente, nos estudos espíritas, ela traz um conteúdo bastante interessante.
ela começa falando assim: toda e qualquer tentativa de elucidar a magna questão da divindade redunda sempre inócua, se não infrutífera, traduzindo esse desejo, a vã presunção humana, na incessante faina de tudo definir e entender. Aí vem Joana assim: por que vocês querem dar definição a tudo, entender a tudo, se vocês ainda não estão prontos para entender tudo que vocês querem entender? Porque muitas vezes a gente quer entender o quê? Aqui. E a gente tem que entender no coração, na alma. Não é verdade? Então, quando a gente quer buscar entender Deus somente pela razão, em algum momento a gente vai dizer: Deus não existe. Porque esta nossa razão ainda não está pronta para acessar essa inteligência suprema. Concordam com isso ou não? Então vamos em frente. Vamos ver o que Joana diz mais para nós aqui. Acostumado ao imediatismo da vida física e suas manifestações, o homem ambiciona tudo submeter ao capricho da sua lógica débil, para reduzir a sua ínfima capacidade intelectual à estrutura causal do universo. Bem assim, as fontes originárias do Criador. Joana está pegando pesado, ainda falou. O cara que chamou a gente aqui, ó, que a gente quer submeter tudo ao capricho da nossa lógica débil. Ou seja, a gente quer entender Deus ainda dentro da nossa grande imperfeição, dentro daquilo que a gente ainda não consegue nem entender um pouquinho diante do nosso nariz. A gente ainda estava conversando na aula passada sobre o corpo humano. E existe uma informação de que a gente, na memória, guarda na existência, só numa existência, tanto conteúdo e tanta informação que nenhum computador inventado pelo homem consegue armazenar. Imagina tudo que a gente tem no perispírito das outras existências. É absolutamente fenomenal. De onde veio tudo isso? Dessa causa primária de todas as coisas, que os Espíritos respondem na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E aí, Joana continua, como nós já estávamos conversando, que desde tempos imemoriais, a interpretação da divindade tem recebido os mais preciosos investimentos intelectivos que se possa imaginar. Primeiramente, ele foi confundido com a própria obra, né? Todo mundo achava, em algum momento, que as coisas funcionavam como nós mesmos funcionamos. E aí foram criados muitos tributos de adoração a Deus. Até que chegou Jesus e diz assim: Deus não está fora. Chegou Jesus e disse para a gente: Deus está dentro. E é isso que Joana fala o tempo todo, em todos os livros. Precisamos deixar as coisas externas para podermos preencher esse vazio que muitas vezes temos no nosso interior com as coisas de dentro, com as coisas do espírito. Como nós nos distraímos todo o tempo. Somos pessoas distraídas, vamos combinar? A gente se distrai com o que está fora durante todo o tempo da nossa vida. E olha que a gente luta até aqui, quando a gente está na casa de Joana, a gente luta para ficar aqui. Não é verdade? Porque nós temos dificuldade com o presente. Nós temos muita dificuldade com o presente, porque nós estamos presos no passado ou preocupados com o futuro. Qualquer coisa que eu fale aqui, qualquer frase, qualquer ideia, o que vocês fazem? Saem daqui. Não é verdade? Não é assim que a gente funciona? A gente vive fazendo analogias, e isso não é que isso seja ruim, isso é bom. Mas faz com que a gente tenha uma dificuldade enorme com a presença. Porque nós estamos presos ao que nos aconteceu. Ou
preocupados com o que vai acontecer daqui a 10 minutos. E a gente sai, simplesmente a gente sai. Enquanto a gente sai, quando volta já perdeu alguma coisa do que foi falado. Aí alguns usam uma técnica, escrevem o tempo todo. Escrever é uma boa técnica, porque escrever faz com que a gente fique prestando atenção. Não é verdade? Porque a gente tem uma facilidade enorme de perder o foco. A gente está brincando. Se a gente perder o foco aqui, mas é que a gente perde o foco na vida. A gente perde o foco da vida e dos motivos pelos quais efetivamente estamos aqui. Quem gostaria de arriscar e falar desses motivos? Por que estamos aqui na vida? E por que estamos aqui buscando entendimento numa religião? E David, é você. Alguém falou, David, é você, vai. Ninguém quer contribuir para dissipar nossas interrogações? Por que a gente está aqui na vida? De vez em quando a gente volta a esse assunto nessa aula. Por quê? Para evoluir. Evoluir de que maneira? Por meio do autoconhecimento, ou seja, para saber quem somos. A evolução se dá por meio desse autoconhecimento que já se falava lá na antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Só quando a gente consegue fazer esse movimento de fora para dentro é que isso é possível. É por isso que nós estamos aqui. Eu e todos vocês. Se ocorreu o quê? Fale. Isso eu diria que esse conhecimento legal é lá no puro. A gente vai... Imagina, a diferença do mundo de regeneração para o nosso é que existe uma prevalência do bem sobre o mal. Hoje a gente ainda tem uma prevalência do mal sobre o bem. Mas no mundo de regeneração, na escala que Kardec fez dos mundos, é o mundo do meio. Tem 2 mundos para baixo e 2 mundos para cima. Então, na regeneração, nós ainda estamos aprendendo quem somos nós. É mais ou menos como a gente se fosse subindo no degrau nos anos escolares. A gente acessa um conteúdo de acordo com a nossa possibilidade de conhecimento. Se eu tiver ainda no ensino fundamental, vai ser muito difícil eu acessar um conteúdo e uma informação do ensino médio. Tá certo? E aí, quando a gente vai de mundo para mundo, a gente vai acessando um pouco mais. Vamos ver o que é que Joana continua dizendo nesse capítulo. É o capítulo 1 de Estudos Espíritos, que ela fala de Deus. À medida que os conceitos éticos e filosóficos evoluíram, a compreensão de sua natureza igualmente experimentou consideráveis alterações. Insuficientes todos os arremedos filosóficos e culturais, quanto científicos, posteriormente, para uma perfeita elucidação do tema, concluiu-se pela legitimidade da sua existência, graças a 4 grupos de considerações capazes de demonstrá-lo de forma inequívoca e definitiva. Fala do conhecimento do cosmos, que até hoje todos nós buscamos, os cientistas buscam, como é o universo, como tudo começou. Antes a gente achava que só existia a Terra. E nós fomos aprofundando. Chegou um momento que a gente achava que só existia o nosso universo. Hoje a gente já sabe que existem outros tantos universos.
Então, a partir desse conhecimento cosmológico, vocês vejam que os cientistas vão, pesquisam, e de um ponto eles não passam. Porque a gente ainda não consegue acessar essa causalidade real, que é a causalidade Deus. Deus que está em nós, Deus está em nós. Mas a gente demora a descobrir esse Deus em nós. E a ciência hoje já acessa muita coisa, mas ainda não acessa todo o conteúdo para poder explicar essa causalidade. E aí Joana continua dizendo assim: diversas escolas filosóficas do século passado desejaram padronizar as determinações divinas e a própria divindade em linhas de fácil assimilação, na pretensão de limitarem o ilimitado. Como não há nenhuma limitação para o que é Deus, e a gente está preocupado com essas definições, em dar limites ao que é Deus, nós continuamos nessa busca sem entender o que é, de fato, que acontece com a gente. Vamos voltar a uma frase que existe, um conteúdo que Joana traz aqui para a gente. A religião pode se expressar, então, como a gente já falou, sob o aspecto castrador e gerador de culpa, e outro psicoterapêutico e consolador. Nesse momento, o que nós estamos fazendo além de buscar o consolo? Esse aspecto psicoterapêutico. Não é isso que a gente está fazendo aqui? Buscando uma forma de psicoterapia que permita que a gente entenda todo esse processo. O que somos e para onde vamos. E até de onde viemos, para podermos dar sentido e significado à própria vida. Porque muitas vezes a gente está sem esse sentido e cheios do vazio existencial de que Jung falou ainda há pouco. Tem um texto de Joana que eu achei bastante interessante quando ela começa a falar assim: em todos os tempos, os emissários de Deus recomendaram o silêncio profundo a fim de que se possa ouvir-lhe a voz e senti-lo mais intimamente. Aí eu me lembro daquela música do Gilberto Gil. Quem lembra? Se eu quiser falar com Deus. Tem aí, Jana? Não tem, não? A gente já teve. Quem lembra dessa música? Eu não vou cantar porque eu não sou cantora, né? Vamos parar com isso. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, não é? Tenho que desapertar os nós, tenho que soltar os nós da garganta e tenho que ficar como? Quem lembra mais? Preciso. Tato. Aí, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos,
dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Aqui. Não está também. Agora foi. Agora foi. Eu só quero falar com Deus. Mas olha só, pessoal. Tem coisas nessa música que tem um simbolismo que tem toda a relação do que a gente está falando. Porque se eu quiser falar com Deus, eu preciso abrir mão de muitas coisas, dos meus equívocos, das coisas que eu acreditei até hoje, dos meus próprios paradigmas, das minhas crenças, não é? Dos meus valores, porque o que dita o meu comportamento são os meus valores e as minhas crenças. E dependendo de como sejam esses valores e essas crenças, eu terei muita dificuldade para falar com Deus. E falar com Deus, a gente está falando de religião, não tem a ver com a religião. Tem a ver com religiosidade. O que é bastante diferente.
Porque religião, eu posso estar em qualquer lugar. Estar num templo pode ser somente um convívio social, sem nenhum envolvimento emocional, sem nenhum envolvimento que vá dentro do nosso coração. Jesus, quando esteve aqui, falou exatamente disso. Porque ao longo dos tempos, os judeus foram distorcendo os ensinamentos de Moisés e passaram somente a ter cultos exteriores. Jesus veio e disse: não é bem assim. Não é nada assim. É tudo com a gente mesmo, dentro da nossa própria consciência. Então, a religião, ela é uma forma de nos ligar a esta causa primária, suprema, criadora, de maneira emocional, de maneira psicológica, porque só esse comprometimento emocional pode promover a reforma íntima que a gente está buscando. Autoconhecimento tem que servir para facilitar a nossa reforma íntima, para facilitar esse esforço que a gente faz em busca da nossa própria reforma, sem culpa, sem esse aprisionamento que a gente ainda tem em relação ao passado. Sabe, aquela história, eu falhei, eu falho, está falhado. Ok, vou aprender o que com isso? E como vamos continuar a vida daqui para frente? Como vou estabelecer uma nova rota? A religião tem que servir para isso. Para que nós possamos descobrir ou redescobrir esse caminho perdido. E Joana continua dizendo: os distúrbios externos, quando Gilberto Gil falou que eu preciso me recolher, né, estar a sós, Joana diz: os distúrbios externos produzidos pela balbúrdia desviam a mente para os tormentos exteriores, que tornam a marcha física insuportável quando se constata a fragilidade das suas construções emocionais. E essa frase faz lembrar a história daquele paciente de Jung, que aos 45 anos achou que podia abrir mão da vida profissional. Ele até podia, mas não podia abrir mão da própria vida. E aos 45 anos, ele precisou conversar com Jung para entender que precisava preencher esse vazio existencial. Em tentativa de atender todas as excentricidades do vozerio do mundo, a mente desloca-se da meta essencial e perde o foco que lhe constitui o objetivo fundamental. Quando o espírito se encontra atordoado pela balbúrdia, o discernimento faz-se confuso e os componentes mentais e emocionais deslocam-se da atenção que deve ser concedida ao essencial, em benefício das aquisições secundárias, sempre incapazes de acalmar o coração. Talvez seja essa também uma das explicações porque nós estamos aqui. Acalmar o coração. Quantas vezes a gente busca essa oportunidade de ter esta calma que o mundo lá fora, cheio de balbúrdias, de exigências, de cobranças que a gente se permite viver. Não é assim a vida da gente? Atordoado pelas cobranças externas? E muitas vezes a gente está aqui, num templo religioso, para poder acalmar o coração. Embora a gente já saiba que em qualquer lugar nós estamos e podemos estar ligados a Deus, nós ainda estamos aqui. Porque precisamos desse instrumento valoroso que nos permite e facilita essa religação. E facilita essa calma que a gente precisa trazer ao coração. Joana continua.
Algumas vezes, é bem a história do cliente de Jung. Algumas vezes alcança-se o topo do triunfo, meta muito buscada, a fama ligeira, a posição de destaque no grupo social, o riso bajulador e mentiroso sob o pesado tributo dos conflitos internos que permanecem vorazes e desconhecidos, sempre em agitação. Deus necessita do silêncio humano, a fim de fazer-se ouvido por quem deseja manter contato com a sua paternidade. A gente sabe quantas vezes Jesus se retirou. Quantas vezes Jesus precisou se afastar da balbúrdia do mundo, se afastar até mesmo dos seus discípulos, se afastar daqueles que ele tinha escolhido para entrar em comunhão com Deus. Jesus. Existem muitas passagens que são narradas dessa busca de Jesus de recolhimento para poder estabelecer essa conexão com o divino. E quem mais que ele conseguiu essa conexão? E ele precisava desse recolhimento. Reflexão para nós. Quando é que fazemos esse recolhimento? Quando é que nos permitimos, no meio dessa balbúrdia, dessa agitação que vivemos e de tantas cobranças e de tantos compromissos que vamos gerando pela nossa própria vida, em qual momento fazemos esse recolhimento? Muitas vezes, porque por isso estamos aqui. Para buscar esse recolhimento que a gente ainda não conseguiu viabilizar quando estamos fora daqui. Então, a gente vem para cá. Buscar esse momento. Joana continua. A sua mensagem sempre tem sido transmitida após a transposição de abismos externos e dos tumultos das paixões desarvoradas, permanecendo no ar, aguardando ser captada. No imenso silêncio do Monte Sinai, a sua voz transmitiu a Moisés as regras de ouro do Decálogo, mas não deixou de prosseguir enviando novas instruções para a conquista da harmonia e da plenitude. E aí, quando a gente começou conversando assim, o que a gente veio buscar aqui? A gente está aqui para quê? Além da consciência, para nos tornarmos seres cheios de plenitude. E a gente vem ao templo também em busca dessa plenitude. Não é que a gente não saiba que pode encontrar essa plenitude em qualquer lugar. Mas a gente ainda precisa desse encontro para lembrarmos. Por que a gente ouve tanta palestra espírita? Quantas palestras espíritas já ouvimos ao longo da vida, muitos de nós, e quantas estamos nos permitindo assistir hoje? Para quê? Para ver se a gente consegue acordar do sono. Para ver se a gente consegue trazer esse despertamento para a nossa vida. Porque vamos combinar, os cursos, as palestras, falam de coisas muito diferentes. Ou, de alguma forma, esses conteúdos se repetem. Uau! A gente precisa muito disso ainda. Por quê, pessoal? Autoconhecimento. Por quê? Que a gente tem que estar nesse encontro e nessa escuta que muitas vezes é massificada. Porque aquela palavrinha usada por Joana tantas vezes, o nosso atavismo ainda é muito forte. Porque temos ainda nas nossas entranhas espirituais um atavismo que nos aprisiona. Não é verdade? E a gente precisa, então, conversar. E a gente precisa, então, refletir. E a gente precisa ouvir o mesmo conteúdo de várias maneiras, porque um palestrante aborda de um jeito, o outro vai falar de um outro um pouco diferente. Cris dá aula de um jeito, eu venho dou a aula de outro. E as abordagens vão mudando em torno do mesmo tema, para ver se em algum momento a gente faz as ligações que a gente precisa fazer. Desaperta os nós,
da gravata interna e vai. E se liga a esse Deus que está aqui, ó, junto de nós, andando junto de nós, vindo atrás de nós todo o tempo. Joana continua. Mesmo Jesus, após atender as multidões que se sucediam, esfaimadas de pão, de paz, de luz, buscava o refúgio da solidão para, em silêncio, poder ouvi-lo no santuário íntimo. Exatamente o que a gente estava conversando. Robustecido pelas poderosas energias da comunhão com o Pai, volvia ao tumulto e desespero das massas insaciáveis, a fim de diminuir-lhes as dores e a loucura que tomava conta do imenso rebanho. Nós somos o rebanho de Jesus. Nós ainda somos os loucos do rebanho. Mas podemos mudar isso. Está em nossas mãos mudar isso já já. Sairmos dessa loucura do rebanho para sermos aquela ovelha que Jesus está buscando e a gente poder levar isso ao nosso próximo. Um dos motivos de estarmos aqui também é esse. Podermos estar doando uns aos outros o que aprendemos. Afinal, conhecimento é um tesouro que quanto mais a gente multiplica, mais a gente tem. Diferente de qualquer outra coisa que a gente possa entesourar de material, que se a gente doa, a gente fica sem. Conhecimento, quando a gente compartilha, e quanto mais compartilha, mais a gente tem. Esse também é um dos objetivos de estarmos aqui nessa busca e nessa religação. Porque nós também podemos ser esse que doa, esse que compartilha, esse que, por meio dos exemplos, mostra a todos que entrarem em contato conosco quem é Deus. E o que Deus pode fazer por qualquer um de nós. Nestes dias agitados, faz-se necessário que se busque o silêncio para renovar-se as paisagens íntimas e ouvi-lo atentamente, pacificando. Jesus falava aos seus discípulos: apacenta minhas ovelhas. E nós estamos buscando isso quando estamos aqui na religião. Buscando trazer essa religiosidade que nos traz a paz tão desejada. A semelhança das ondas que permitem a comunicação terrestre, imprescindível que haja conexão para serem captadas. Estão carregadas de mensagens, mas sem a sintonia apropriada, nada transmitem, parecendo não existir. Habitua-te ao silêncio que faz muito bem. Pessoal, olha como a gente chega à casa espírita. A gente vem em busca do pão espiritual, de acalmar o coração. Aí está na hora da palestra. Chega uma pessoa aqui na frente e pede o quê? Silêncio. Nem aqui a gente consegue fazer silêncio. Porque tem sempre, já perceberam que tem sempre um irmão que vem aqui e pede para a gente serenar, para a gente acalmar, para a gente fazer silêncio. Fazer silêncio, que é esse, da boca, já é difícil. Imagina o silêncio interno. Deixar que os pensamentos tumultuados da nossa vida deixem de fazer barulho. O nosso barulho interno é ensurdecedor. A gente o tempo todo está fazendo barulho interno. Porque os nossos pensamentos, a natureza e a qualidade dos nossos pensamentos podem fazer verdadeiros estrondos internos. Como é difícil fazer silêncio. E é essa aqui a recomendação e a sugestão de Joana. Silêncio.
quietude interna para podermos fazer essa religação que viemos buscar. Não temas a viagem interior, o encontro contigo mesmo, nas regiões profundas dos arcanos espirituais. Isso é autoconhecimento. Necessitas ouvir-te para bem te conheceres e traçares os caminhos ao silêncio. Necessitas ouvir-te para bem te conheceres e traçares o caminho por onde deverás seguir com segurança e otimismo. Observarás que és um enigma para ti mesmo, que te encontras oculto sob sucessivas camadas de disfarces que te impedem apresentar a autenticidade. E aqui, de novo, esse aqui agora? Então tá bom. Hoje tá bom. Terceiro microfone. Tirei do site do Divaldo. Foi do site. Então, pessoal, observarás que és um enigma para ti mesmo, que te encontras oculto sob sucessivas camadas de disfarces que te impedem apresentar a autenticidade. E aí está falando das máscaras. Das máscaras que nós temos para nos apresentarmos diante do mundo. Às vezes temos a máscara do centro espírita, a máscara da família, a máscara do trabalho, e tome de máscara. Não basta ter uma só. Às vezes colocamos muitas máscaras, umas sobre as outras. E para podermos fazer esse recolhimento interno, é preciso ir tirando as máscaras com dor e alegria. Porque só assim conseguiremos tirar essa nuvem que existe. Tem uma analogia na Gênese que Kardec fala, quando nessa busca do entendimento de Deus, que é muito interessante. Ele fala que, para a gente descobrir Deus, a gente precisa subir uma montanha com névoa. Quando a gente está lá no pé da montanha, quando tem muita névoa, a gente não vê nada. Isso significa, essa analogia, que quando estamos nos passos iniciais do nosso caminho para Deus, é como se a gente estivesse no pé de uma montanha, cheia de névoa. A gente não consegue ver e não sabe como é o cume dessa montanha. À medida que nós vamos subindo essa montanha, essa névoa vai se desfazendo. E aos poucos a gente começa a perceber que raios de luminosidade começam a surgir. A gente não sabe exatamente o que tem por cima, mas começa a ter alguma luz. E nós continuamos a subir. Continuamos essa caminhada. E essa névoa, aos poucos, vai se desfazendo. E mais luz vamos percebendo. Quando estamos no pé da montanha, nós não temos a menor ideia do sol grandioso que vamos encontrar no cume. E Kardec fala para nós, fazendo esta associação belíssima, que só iremos acessar Deus em plenitude quando todos os véus e todas as névoas que ainda encobrem o nosso conhecimento forem dissipadas. Quando chegarmos ao cume da montanha e conseguirmos enxergar este sol de luz e de calor, estaremos entendendo Deus. Lindo, né? Que Kardec fala, eu achei um espetáculo. Achei mesmo.
Porque é tão difícil, às vezes, a gente acessar e a gente está querendo explicar uma coisa que, pela razão, não se explica, pelo menos por enquanto. A nossa razão não tem essa explicação. Porque Deus, na sua imutabilidade, na sua grandeza, na sua onipotência e na sua onipresença, a gente não consegue perceber. E essa analogia com o sol é exatamente como a gente percebe os espíritos puros e como a gente vai, de alguma forma, entender isso. Porque muitas vezes a gente pergunta, tem muitos centros por aí chamados Joana. Joana é a mentora de muitas casas espíritas. E muitas vezes a gente pode se perguntar como Joana está em todo lugar. Porque Joana não é uma presença física. Joana irradia como o sol. A gente, quando vê o sol brilhando, a gente tem certeza que ele está lá. E a gente nem precisa ver. E se a gente experimentar com os nossos olhos, olhar diretamente o sol, nós não vamos conseguir ver o que queremos ver. E poderemos ficar cegos de tanta claridade. Não é assim que acontece? Essa é a nossa busca. Essa é a busca dessa existência. Essa é a busca de outras existências. E essa é a busca que continuaremos fazendo para experimentar de forma cada vez mais plena esse Deus que a gente vê fora e esse Deus que a gente tem dentro. Tá certo, pessoal? Quem quer fazer a nossa prece final? Nilda, eu falei quem quer fazer, mas não sei se consigo ligar o microfone. Senão ninguém voltou no meu tá bom. Alô, tá? Tá dando? Pai amoroso, Jesus, nosso mestre amado, nosso guia, que tanto nos acolhe, tanto nos orienta. Joana de Ângeles, mentora querida que nos acolhe de braços abertos todos os dias nessa casa, para que nós aprendermos um pouquinho mais e tentarmos pôr em prática todos os ensinamentos benditos. Agradecemos por mais esse ensejo de estarmos aqui reunidos, aprendendo, tentando inserir no nosso cotidiano. E pedimos por isso ajuda. Queremos conseguir. Ajudem-nos, fiquem conosco vocês, espiritualidade amiga, nos conduzindo, fazendo com que nos disciplinemos e realmente atentemos para tudo que é importante. Muito obrigada, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Até quinta. Olha só um pouquinho. Vamos todos pensar rapidinho, fazer uma vibração para nossa amiga, irmã Cris, está lá cuidando da cachorrinha dela, que está tão dodói que